Momento do Discipulado. Não há discípulos ocultos ou anônimos. Muitos crentes querem ser crentes da vida privada, crentes anônimos, do eu sozinho. Vão à igreja quando querem, não querem que ninguém fique expondo, nem admitem que o seu nome seja mencionado lá, que eles sejam chamados para alguma coisa, eles querem se esconder ali no meio da massa humana ali que está assistindo aquele culto. Você é uma pessoa assim? Pois é, há pessoas que gostam da sua vida privada, não querem que ninguém se meta no seu caminho, que ninguém pergunte sobre a sua vida. Eles acham que podem ser crentes assim, mas acontece que não pode. Isso não é possível. Jesus vem para levar uma noiva constituída de todas as pessoas que estão ligadas em comunhão a essa igreja e que se identificam e que fazem parte do corpo. Para ser ligado, tem que estar em comunhão, você tem que ter um líder. Cada cristão precisa ser orientado desde o início, aprender isto, que não é ser um religioso que vai garantir a salvação. Você tem que viver este padrão cristão, a vida cristã, junto com os outros. E não há vida cristã separada, isolada. A Bíblia tem muitos exemplos que ilustram pessoas assim que quiseram ser discípulos em oculto. Um deles foi o José de Arimateia, que era um homem aparentemente rico. A Bíblia não diz isso claramente, mas dá a entender que ele tinha propriedades e que por causa disso ele evitava estar direto com Jesus nas ruas acompanhando. Ele não se identificou, mas na morte de Jesus, ele, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 38, diz que o José de Arimateia era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que ele tinha dos judeus. Mas nessa hora, ele resolveu assumir. Bem para ele, porque se ele não assumisse, Jesus um dia iria dizer dele o que vai dizer de muitos. Aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, no dia do Filho do Homem, o Filho do Homem se envergonhará dele. E seria, então, a condenação dele, como de qualquer pessoa que se envergonha de ser um cristão. Há muita gente que não gosta de carregar a Bíblia na rua, não. Tem vergonha. Eu sei, porque eu já fui assim também. Na época da minha infância e adolescência, em que eu era levado para a igreja, mas eu não tinha nascido de novo, não tinha tido a minha experiência. Levar a Bíblia era horrível para mim, eu tinha vergonha de levar a Bíblia. Mas quando eu me decidi, então eu disse, agora eu tenho que levar a Bíblia para a escola, para todos os colegas verem. Eu tenho que assumir. Não foi fácil não, mas eu tive que assumir. O José de Arimateia tentou ser discípulo em oculto, mas houve um momento em que ele não conseguiu mais e assumiu. Quando ele foi cuidar do corpo de Jesus, aí o Nicodemos apareceu também. O Nicodemos era um outro importante, a Bíblia não diz que era rico, mas era importante, membro do Sinédrio, e tinha uma certa sede sincera no coração. E ele foi procurar Jesus de noite também, porque tinha vergonha dos judeus, mas nessa hora ele se juntou com José de Arimateia e foram então cuidar do corpo de Jesus. A Bíblia cita a Maria Madalena, que assumiu andar com Jesus. Muitos outros casos e situações nós encontramos de pessoas que seguiam a Jesus de perto, outros de longe. Cuidado, você que quer seguir Jesus de longe, assim, devagar, quer viver uma vida cristã meio-meio, cuidado, esse caminho não chega ao fim. Em algum momento, a porta vai se fechar e muitos crentes vão ficar do lado de fora, batendo, abre, abre, e não vai ter jeito mais. Jesus disse que vai ser
como na época de Noé, a porta da arca foi fechada e quem não entrou, não entrava mais. Mas praticamente não entrou ninguém, a não ser a família de Noé. E o Senhor, então, nos alerta: meu irmão, a hora é essa, se você deixar para amanhã, pode acontecer que de hoje para amanhã você veja a porta fechada e não consiga mais. O discipulado é um relacionamento aberto. Eu me lembro daquele jovem, tinha sido viciado em drogas e a cabeça dele era afetada, ainda relativamente jovem, ele buscava alguma irmã para se casar e ele frequentava igrejas sempre atrás de irmãs. Esse é um problema sério. Há pessoas que borboletam pelas igrejas atrás de relacionamento, buscando alguma coisa. É triste isto. Mas aquele jovem andava por igrejas, até que ele chegou dizendo que arranjou uma menina, que ele estava namorando a menina. Aí um irmão dele foi numa igreja dessas com ele e conheceu a menina e conversou com a menina. A menina não sabia de nada. Ele disse que estava namorando a menina, que não sabia de nada. Há pessoas que estão sendo discípulos sem que o discipulador saiba. Não adianta, sem que assuma publicamente, você não vai ser discípulo de Jesus, não vai ser uma discípula de Jesus. Não há isto. O discipulado é um relacionamento bem definido, assumido, não pode ter vergonha e você vai ser avaliado, acompanhado no seu desenvolvimento, se está aprendendo a Bíblia, se está praticando aquilo que aprendeu, se está dando fruto, alguém tem que acompanhar. Você não vai ficar sem acompanhamento e tem que assumir isso, andar junto com o seu líder. Não existe discípulo em oculto, tem que assumir, andar com o seu líder, o seu discipulador. Isso é fundamental para que você possa assumir sem culpa, sem acusação, que é de Jesus e vai produzir frutos, mas não adianta se esconder. Quem de mim se envergonhar aqui, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus foi muito claro, não se esconda. Não queira ser um discípulo anônimo, porque não existe discípulo anônimo. Se você quer ser um crente anônimo, escondido no meio da multidão, vai ficar como aqueles milhares de judeus que não se tornaram discípulos de Jesus e não foram salvos. Mas eles acompanharam Jesus, eram milhares e milhares que iam após Jesus por toda parte, eles assistiam Jesus, eles ouviam, eles viam milagres, mas não eram discípulos, não assumiram, não andaram com Jesus, não foram, e na eternidade eles vão ver a diferença. O Antigo Testamento termina assim: vocês vão ver a diferença naquele dia entre o que serve a Deus e o que não serve, o que anda com o Senhor e o que apenas assiste religião. Meu irmão, minha irmã, avalie a sua vida, olhe-se no espelho para você saber como você está. Está apenas acompanhando a religião ou você está assumindo verdadeiramente ser um discípulo, uma discípula de Jesus? Pense nisso e diga para o Senhor.